Sobre esse Para assunto, poder né? estudar. Porque, Exatamente. olha só, eu vejo que o pessoal, os irmãos, eles misturam muito. Primeiro, a salvação, hoje nós entendemos profundamente sobre salvação é uma coisa, reino é outra coisa e galardão é outra coisa. Então são três estágios diferentes. Salvação não se perde, reino se perde, galardão se conquista. Mas quando você não aprende sobre isso e confunde tudo, então, de repente, você está confundindo o reino, perdeu o reino com Exatamente. salvação. Né? Riscarei o teu nome do livro da vida, não entrarão no meu reino, e esses e esses. E aí, né, como num treinamento, várias pessoas me perguntou, mas então por que está escrito que esses não entrarão no reino? Pô, tá muito claro, né? Totalmente Então, diferente. olha São só, assuntos diferentes. assuntos diferentes, totalmente diferentes. Mas se você não dedicar para você estudar, não vai ter como você saber e você vai ficar vendido ao que os outros vão te ensinar. Né? Tá, então, basicamente assim, pra gente, de uma forma bem simples, pra pessoa poder entender, desde o mais leigo até o mais entendido, para poder compreender sobre esse assunto. Salvação, defina a salvação em poucas palavras. O que é salvação? Essa salvação, o que é isso, salvação? Salvação, Michael, salvação é graça, é um favor sem merecimento. É aquilo que você recebe sem nunca ter merecido ou feito nada para adquirir aquilo. Isso é salvação. Tá, Salvação é um presente. um presente. Presente você não merece o presente. Embora nós somos condicionados a merecer, né? Se você não passar de ano, você não recebe a bicicleta. Mas um presente é presente, cara. Você ganhou um presente porque alguém te amou e quis te dar um presente. Isso é salvação. Tá. E eu com esse presente, com essa salvação, eu tenho direito do quê? Um exemplo, eu tenho a salvação, tá, mas para que isso vai me servir? O que é ser salvo de fato? Quem é salvo? O que ele pode gozar dessa salvação? O que a salvação oferece a ele? A salvação é o primeiro passo. É o primeiro passo de uma caminhada. Entende? A salvação é a mesma coisa que você hoje pegar. O seu filho mais novo, quantos anos ele tem? Tem 6 anos. 6 anos. Pega 1 milhão, embora não tenha uma soma, mas vamos colocar, tipificar em 1 milhão e dá para ele. O que ele vai fazer? Talvez ele vai na padaria comprar um doce. Sim. Entende? Salvação é a mesma coisa. Para filhos que não têm consciência do que isso é, não fazem nada com isso. Para quem não tem consciência do que é a salvação, vai comprar doce. Só que com essa salvação, você pode mudar toda a sua vida, toda a sua história. A história da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, tudo. Se você aprofundar nessa salvação, se você mergulhar e começar a descobrir os mistérios. A salvação é a porta inicial para você descobrir os mistérios de Deus nas regiões celestiais. Efésios vai falar muito sobre isso, né? Regiões celestiais é o segundo reino. Nós estamos no reino da terra, no reino dos céus, que é aqui, o reino dos homens. O segundo é as regiões celestiais. É lá que está toda a sorte de bênçãos nossa. Quando você adquire a salvação, você recebe uma chave para você adentrar as regiões celestiais e buscar suas bênçãos. Sem isso, você não tem esse passaporte. Então, assim, já começou a aprofundar, né? Vamos voltar pro... Né? Não, porque a gente cresceu ouvindo e aprendendo que salvação, tipo, a pessoa foi salva. Então a pessoa está no céu, junto com Deus, junto com Cristo. Salvação é isso? A pessoa que é salva, ela está no céu. Sim, eu fui para um outro âmbito, né? E, na verdade, salvação, claro, salvação é para você ser salvo e ser livre do lago de fogo e enxofre, né? Porque as pessoas falam muito de inferno, mas a Bíblia tem 3 tipos de inferno, né? Tem o lago de fogo, tem o Geena, então são tipificações. Quando traduziu para o português, colocou tudo como inferno, os 3 tipos de tipificação aí. Mas é o que? Salvação, eu estou livre da condenação. Simples assim. Né? Se for falar sobre salvação, para que serve a salvação para mim? Ela me livra do corpo do pecado, ela me livra da condenação eterna. E ela é um passaporte, ela me dá acesso ao lado do Cordeiro também, depois de tudo terminado. Tudo isso daí. Entendi. Porém, a salvação, ela não tem nada a ver com o reino, né? Não, ela vai te dar acesso à salvação. É a primeira vestimenta, né? Sim. Entendeu? Que é a de santificação. Você é santificado pelo sangue de Cristo e pelo favor imerecido, que nunca foi você que fez nada, por Cristo. Então é de graça. Ele achou graça e ele te deu. De graça, sem você nunca merecer. Gratuito. O dom é gratuito. Olha só. Vamos pegar alguns versículos para nós embasar isso? Vamos. Ó, eu vou ler Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito de Deus. Então quem está assistindo, anota aí o dom, para você entender. Dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o favor, ok? Agora, se falando de dom, eu vou ler Efésios 2:8 para todos os irmãos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Segundo versículo falando que é dom de Deus. Dom, ok? E Efésios 2:9 ainda fala com mais clareza ainda. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entende? Então, mas vamos falar do dom. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Lê Romanos para nós, onde está escrito sobre o que é um dom. Se o dom você pode perder ou não. Eu acho que está no capítulo 11, é isso? 29? Isso. Romanos 11:29. Diz assim, porque irrevogáveis e sem arrependimento são os dons de Deus. Onde está escrito? Romanos 11:29. Eu tenho aqui, eu acho que uns 30 versículos ou mais, que isso aqui faz parte de um treinamento, que eu tenho um treinamento só para abordar sobre salvação e mergulhar nisso. E ver os pontos cegos, se realmente, será que perde, será que não perde, o que a Bíblia diz, sabe? Mas só com esses versículos, é difícil alguém combater esses versículos. A salvação é um dom de Deus. E você leu Romanos 11:29 dizendo que o dom é irrevogável sem arrependimento. Ou seja, ele dá e não se arrepende, independente do que acontecer. Exatamente. Entende? Então aí você já entende. O que é a salvação? Salvação é Deus amando o homem de tal maneira e vendo que o homem nunca vai ter chance de alcançar por si só a salvação. Então Deus faz uma oferta, um sangue inocente para ele. Então é Deus ofertando, ele sendo a oferta para ele mesmo, para remir o homem dos seus pecados. Entendi. Basicamente, pastor, é igual muitas pessoas falam. Se de fato a salvação não se perde, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou salvo, eu vou pintar, bordar, vou pra balada, vou beber, vou fumar, vou fazer o regaço porque eu já sei, eu sou salvo e isso aí não vai se perder. E de fato, pelo que o senhor está falando, de fato, a pessoa, em um ponto, ela acaba tendo razão que a salvação não se perde. Porém, semelhantemente a um pai que dá uma Ferrari para um filho e ele sai numa noite, sai num dia e comete todos os tipos de infrações que ele pode cometer numa única noite, só que depois que a noite termina, existem as consequências disso, né? Exatamente. Ou seja, a salvação é basicamente isso daí. É uma Ferrari que você tem na mão. Olha só, pegar o exemplo que você colocou e maravilhosamente. O filho do bilionário ganhou a Ferrari. Ferrari é a salvação. Ele sai e aprontou e tal e foi preso nessa infração que ele cometeu. Ele vai deixar de ser filho do bilionário algum dia? Não, de hipótese alguma. Mas isso vai livrar ele da cadeia? Também não. Também não. Ele tem a salvação, ele continua sendo filho, mas ele vai para a cadeia. Na verdade, a consequência da cadeia ali iria acabar sendo uma disciplina para ele, né? Disciplina, exatamente. Então todos que são salvos, Maicon, todos que são salvos, vão se apresentar diante de Deus. Só que tem filho que é rebelde e tem filho que é obediente. Tem filho que ele dá prazer ao pai. E tem filho que infelizmente não dá. Tem filho que ele só dá desgosto ao pai. Tem filho que ele apronta, mas ele deixa de ser filho? Não. Ele nunca vai deixar de ser filho. Porque uma vez filho, sempre filho. Agora, quando ele é salvo, isso não impede que ele tenha uma vida totalmente desastrada, uma vida totalmente desequilibrada, sem amor, sem paz, sem finança, cheio de dívida, cheio de conta, vivendo na miséria e ser um salvo. É o que mais tem dentro das igrejas. Então o senhor está querendo dizer que nesse exato momento, às vezes dentro de um boteco, dentro de uma boca de fumo, existe um cara salvo ali, que está se bebedando, está se drogando, está se prostituindo, mas o cara é salvo. Porém, é esse filho que dá desgosto ao pai. Tá fazendo tudo que ele quer fazer, só que um dia a conta vai chegar. Vai chegar. Só que essa conta aí no final da vida, no final da história,
seria a perca dessa salvação? Ou seria um outro tipo de disciplina? Não, não tem como perder a salvação. Foi dado, tá dado, acabou. Não tem como, porque assim, Maicon, os seus filhos, os meus filhos, são filhos, cara. Nunca vai deixar de ser filho. Pode Entende? deserdar, mas não ele deixa de ser nunca filho. vai deixar de ser filho. Nem que queira, não tem como deixar.